Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos deixar um pouco as profecias e vamos entrar num assunto que é muito importante para nós. Nós vamos fazer uma série, tá? Falando sobre a lei de Deus. É muito importante nós reconhecer e estudar sobre a lei de Deus, porque a lei de Deus, no final da grande controvérsia, é o que vai fazer a grande diferença, né? É a lei de Deus. Por quê? Porque no final, só nós vamos entender, e toda a humanidade, todos vão entender que só existe dois caminhos. Ou servir a Deus, ou servir o inimigo de Deus, tá? E dentro desse contexto, a lei de Deus é importantíssima. Uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nós nunca pregamos que a lei de Deus nos salva. Nunca pregamos que a lei nos salva. Quem nos salva é Cristo. A lei, ela tem outra função. A função da lei de Deus é mostrar o pecado. Essa é a função da lei. Ela nos mostra o pecado, aonde nós estamos errando. Para quê? Para que possa ser corrigido o nosso erro. Essa é a função da lei, tá? E hoje, na série que nós vamos estudar sobre a lei de Deus, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mudança da lei. A mudança da lei de Deus, tá bom? Nós vimos... Antes de começarmos, nós vimos um texto para a nossa meditação, lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura ela é o quê? Divinamente inspirada por quem? Por Deus. Toda a Escritura, coloca lá para nós. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é o quê? Proveitosa. Proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, como o homem de Deus, como o povo de Deus vai estar perfeito e perfeitamente guiado e instruído? Através do quê? Conhecendo a lei, a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. É ela, a palavra de Deus, que nos instrui, correto? Dentro da palavra de Deus. Agora diz o que o texto aqui? Toda a Escritura. Aqui está falando uma parte? Não, está falando toda. Toda a Bíblia, toda a Escritura, correto? Quando a palavra fala toda, eu entendo o quê? Tudo, né? Não tira nenhuma parte. Então, toda. A palavra de Deus é composta de Velho Testamento e Novo Testamento. Velha Aliança e Nova Aliança. Toda ela é inspirada por Deus. Não só o Novo Testamento, mas toda ela é inspirada por Deus. Correto? E como que nós temos que estudar a palavra de Deus? De que maneira nós temos que estudar para entender a palavra de Deus? A palavra de Deus mesmo nos diz como que temos que estudar, né? Isaías capítulo 28, verso 18. Isaías 28, verso 18, nos ensina a maneira de estudar a palavra de Deus. Como tem que ser estudada para entender. Para nós sermos corrigidos, redarguidos, né, ensinados em toda a justiça, como que nós temos que estudar? Isaías 28, verso 13. Veja, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Então a palavra de Deus tem que ser estudada como? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então essa é a maneira de estudar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ver a mudança da lei, por que ocorreu, quem mudou e por que mudou dentro da palavra de Deus. Mas vai ser analisado um pouco aqui, um pouco ali, que a própria palavra de Deus vai nos mostrar, tá bom? Por que ocorreu essa mudança? Primeiro, para nós entendermos que o mandamento foi mudado, nós temos que conhecer o mandamento, correto? E aonde está o mandamento de Deus? Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17, correto? Êxodo capítulo 20, verso 3 e 17, nos mostra ali quais são os mandamentos de Deus. Todos nós conhecemos, né? Ou deveríamos conhecer os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, correto? Então esses mandamentos, ele nos relata o que Deus quer de cada um de nós, o que ele pede para o seu povo, tá bom? Então diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvará a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Esse mandamento, se eu mudar alguma coisa desse mandamento aqui, se alguém mudar, tem alguma importância isso? Tem? Tem importância se mudar? Tem importância? Com certeza. Envolve alguma coisa se eu mudar algum J, um tio, ou tirar alguma palavra, alguma letra desse mandamento? Por exemplo, o mandamento fala assim, olha, isso, não matarás, ó, o verso 13, fala não matarás. Se eu tirar o não, como é que fica? Matarás. Tem importância? Difere alguma coisa ou não? Né? Tá falando ali no verso 14, não adulterarás. Se eu tirar o não, adulterarás. Entendeu? Então uma palavra que tira já muda todo o mandamento, correto? Então, qual o intuito de Satanás em mudar o mandamento de Deus? Mudar o sentido, correto? Quais são os 2 maiores desejos de Satanás? O que ele mais quer? Qual é o anseio maior de Satanás? Primeiro, exaltar o seu trono, ser adorado, né? E o segundo, isso, tirar Deus ou rebaixar Deus. Isso é o que ele quer, correto? É se exaltar e rebaixar Jesus, rebaixar Deus. Esse é os maiores anseios de Satanás. Se exaltar, ser adorado, né? E humilhar Deus ou rebaixar Deus, Jesus, tá bom? Então a mudança da lei pelo inimigo de Deus foi para isso. Para se exaltar e para rebaixar Deus. E nós vamos ver que com essa mudança que foi feita na lei, aconteceu exatamente isso. Exaltação de Satanás e rebaixamento de Deus, tá bom? Mas vamos ver que essa mudança, ela é profética. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25, diz assim para nós, olha. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, Daniel 7, a profecia que Deus mostra para nós é que surgiria um poder, né? No contexto fala, né, que uma ponta pequena ia surgir, e essa ponta ia derrubar 3 pontas, e ela ia fazer o quê? E nós sabemos, estudando profecia, que ponta é poder, correto? Um poder ia surgir, ia derrubar 3 poderes, e ela cuidaria, né? Em proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo. Ela ia fazer o quê? Mudar os tempos e mudar a lei. Ela ia tirar a lei, esse poder? Não, mudar, correto? Entenda bem, que ela ia mudar os tempos e ia mudar a lei de Deus, tá bom? Não ia tirar os tempos e tirar a lei, tá? Mudar os tempos e mudar a lei. Nós concluímos por esse verso 25 que esse poder é um poder religioso, correto? Por que é um poder religioso? Porque ali fala, olha, proferir palavras contra Deus. Então tem que ser um poder religioso, proferir palavras contra Deus. Vai perseguir quem? Os santos do Altíssimo, os santos de Deus. Então vai proferir palavras contra Deus, vai fazer o quê? Perseguir o povo de Deus, mudar os tempos e mudar o quê? A lei. Quem instituiu os tempos e a lei? Deus. Então é fazer algo contra Deus. Mudar os tempos e mudar a lei. E eles, o povo de Deus, seria entregue na mão desse poder por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá bom? A profecia, ela se cumpre
Quando ela se cumpre, ela vira o quê? História. E pela história, nós sabemos que surgiu um poder no século IV. No século IV surgiu um poder que mudou os tempos e mudou a lei de Deus. Tá bom? Mudou os tempos e mudou a lei. Como foi essa mudança? Nós já estudamos em profecia isso, né? Qual foi esse poder, o que ele fez, como fez, perseguiu os santos, matou os santos de Deus, né? Proferiu palavras contra Deus. Então ele fez tudo isso. Mas vamos nos ater só à mudança da lei, tá? Porque nós já estudamos a profecia que esse poder fez tudo isso. Como ele fez a mudança? A mudança foi, como foi a mudança? Nós conhecemos os 10 mandamentos em Êxodo 20, não foi? Então, como foi o novo mandamento que ele instituiu? O primeiro igual, né? Só com palavras diferentes. O segundo ele tirou. Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti mais escultura. Foi tirado inteiro. O terceiro continuou. O quarto foi mudado. O que fala no quarto? Lembra do dia do sábado para o santificar. Foi tirado, foi colocado guardar domingos e festas. Mudou ou não mudou? Se você tira o mandamento inteiro e põe a outro, você está mudando a lei ou não? Mudou. Colocou domingos e festa. Depois os outros foram iguais e o último, que é o 10º mandamento, foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo mandamento. Correto? Então essa foi a mudança que teve na lei. No século IV, né, com a união do Estado e religião, né, o Estado colocou essa mudança no 4º mandamento e a religião depois sancionou essa mudança e mudou a lei de Deus que está na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Cumpriu-se a profecia que dizia que um poder ia mudar os tempos e mudar a lei. E a lei de Deus foi mudada. Agora, com que autoridade foi mudada essa lei? A autoridade humana, não foi a autoridade divina. Porque vamos ver o que a palavra de Deus fala da lei de Deus. A Bíblia, não o homem. A Bíblia Sagrada, o que ela fala da palavra de Deus sobre a lei? Salmos 111, verso 7. As obras de suas mãos são verdades e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Salmo 111, verso 7 fala que as obras da mão de Deus é o quê? Como que é as obras da mão de Deus? São verdade e seguro todos os seus. Eles permanecem como? Firmes para todo, são feitos em verdade e retidão. Precisa ser mudado? Eles são feitos em verdade e retidão. As obras da mão de Deus. Os mandamentos que nós lemos em Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o 17, foi escrito por quem? Por Deus, pelo dedo de Deus. Foi escrito, não foi por homem nenhum. Nós vimos o verso para a nossa meditação, o verso áureo, que diz que toda a escritura foi inspirada por Deus, correto? Mas os mandamentos foi escrito pelo próprio Deus. Não foi inspirado, foi escrito pelo dedo de Deus. E os Salmos falam o quê? Que as obras das suas mãos são verdades e juízo. Aquilo que Deus escreveu é verdade e juízo. E permanece para sempre. Salmo 119, 89 diz assim: para sempre o Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus permanece por quanto tempo? Para sempre. A palavra de Deus permanece no céu. 119, 144. 144 diz assim: a justiça dos teus testemunhos é eterno. Dá-me inteligência e viverei. A justiça dos testemunhos de Deus é o quê? É eterno, é para sempre. Salmos 19, verso 9. Diz assim, olha: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos juntamente. Então os juízos de Deus, a lei de Deus, ela permanece para sempre. São justos e verdadeiros para sempre. Agora, a questão é que muitos dizem que quem mudou a lei foi Jesus. Nós vimos aqui que a profecia diz que ela ia ser mudada, não é? Mas ela ia ser mudada por quem? Por um poder que ia surgir, ia perseguir o povo de Deus, né? Mudar o tempo, mudar a lei, falar palavras contra Deus. Será que Jesus foi quem mudou a lei? Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 17. Nós temos que entender que a lei foi mudada, mas quem mudou ela? Mateus, capítulo 5, verso 17. Porque muitos estudiosos da Bíblia dizem que foi Jesus que mudou, né? Ele mudou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ele mudou os mandamentos de Deus para o mandamento dele.
Agora é o dele que está em vigor. Na nova dispensação, são os mandamentos de Jesus, não do Pai. Mas o que Jesus diz? Veja. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim o quê? Cumprir. Então Jesus fala que ele não veio para abrogar, para tirar a lei. Não veio para mudar a lei. Ele veio para cumprir a lei, correto? A lei de Deus, outra pergunta sobre a lei. A lei de Deus é para quem? A lei dos mandamentos de Deus é para quem? Irmãos, muitos estudiosos dizem que a lei de Deus é aquela lei dos 10 mandamentos de Êxodo, é para quem? É para os judeus. Muitos dizem que é para os judeus, né? E esses dias eu estava vendo um debate que eu conheci coisa nova, que eu não tinha ouvido ainda. Eu sei que muitos protestantes dizem que os mandamentos, principalmente o mandamento do 4º mandamento da lei de Deus, é só para os judeus. Que aquela lei lá de Êxodo é só para os judeus. Mas eu nunca tinha ouvido falar que os judeus diz que os gentios não podem guardar o sábado. Isso eu não tinha ouvido ainda. Que o sábado dos judeus não é para os gentios, não é para os cristãos, é só para os judeus. Isso eu não tinha ouvido falar ainda. Mas tem uma classe de judeus que acredita também que aqueles mandamentos e o mandamento do sabá é só para os judeus, né? Mas vamos ver o que a Bíblia responde. Porque não importa para nós o que o homem fala, mas o que a palavra de Deus fala. Vamos ver o que a Bíblia responde. Para quem que é? Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Porque, irmãos, tá tendo tanta confusão religiosa no mundo, né? Principalmente na internet, que a nossa mente fica muito perturbada, se não estiver firmada onde? Na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Verso 13. De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus. Por quê? Isso é dever de todo o homem. O fim é o quê? Dever de todo homem. Tudo que nós temos ouvido, o fim é o quê? Mandamento. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Não falou que é dever dos judeus, não falou que é dever só de uma dispensação, não falou que é dever só de um tempo, falou que é o dever de todo homem. Homem, toda a raça humana, todo ser humano, todos aqueles que Deus criou. Porque Deus criou o homem e criou também leis para que o homem fosse regido, fosse, né, direcionado. E essas leis estão na sua palavra. E se nós mudarmos a lei, a confusão está estabelecida. Veja a mudança que esse poder fez. Mudou, tirou o mandamento segundo, que é a idolatria. Quando tira a idolatria, Satanás pode ser adorado, não pode? E o que ele quer? A primeira coisa que ele quer é ser adorado, adoração. Então ele tirou o segundo para que ele possa ser adorado. Todos os deuses podem ser adorados, né? E ele tirou o 4 para quê? Para esquecer do Deus verdadeiro, para rebaixar Deus, para nós não sabermos quem é o Deus que nós servimos. Porque é o 4º mandamento que fala que o Deus que nós servimos é o que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Entenderam o intuito de Satanás? Idolatria a ele e rebaixar a Deus. Por isso ele mudou a lei de Deus. E mudando essa lei de Deus sem autoridade nenhuma, porque a palavra de Deus fala que o que Deus escreveu não muda, e que é o dever de todo homem guardar a lei de Deus, não é dos judeus só, é de todo homem. A pergunta é, Jesus anulou a lei? Ele veio para anular? Muitos falam assim, quando Jesus veio, nós vivemos agora não pela lei, mas pela graça, pela fé, né? Nós vivemos agora pela graça. Mas o que a palavra de Deus responde sobre isso? Nós vivemos na graça? Sim, vivemos na graça. Mas essa graça, qual a relação dela com a lei? Vamos ver qual a relação da graça com a lei. Vamos ver Romanos capítulo 3, verso 31. Olha o que diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes nós estabelecemos a lei pela fé. Entenderam? Então a fé em Jesus, a graça de Jesus anula a lei de Deus? O que ela faz com a lei? Estabelece a lei, correto? Por que ela estabelece a lei? Qual é o objetivo da lei? Mostrar o pecado. Romanos 7:7 diz que o intuito da lei é mostrar o pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, temos que procurar quem? Jesus, Cristo. Jesus. Por quê? Porque é a graça dele que nos salva. Então a graça faz o quê com a lei? Estabelece. Ela não tira a lei, ela estabelece. Porque sem a lei nós não vamos até Cristo. E não reconhecemos a nossa condição de pecador. Entendeu? Então o que o inimigo de Deus quer fazer? Tirar a lei
para que nós não vamos buscar, não reconhecermos nosso pecado e nós vamos buscar aquele que pode nos libertar do nosso pecado. Entenderam? Então o que Satanás mais quer? Que nós primeiro esquecemos a Deus, exaltamos a Ele e não reconhecemos a nossa condição diante do pecado, diante de Deus. E é isso, por isso que ele mudou a lei de Deus. A intenção de Satanás em mudar a lei e usar um poder para mudar essa lei é rebaixar Jesus, rebaixar Deus, se exaltar e para nós não reconhecermos a nossa condição de pecadores. Porque é a lei que mostra o pecado, correto? A lei são 10 mandamentos. Eu tenho que guardar os 10, ou se eu guardar 3, 4, 5 já está bom? Vamos ver o que a palavra de Deus responde. Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. De qual lei Tiago está falando aí? Veja o verso 11. Porque aquele que diz não cometerás adultério, também diz não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito transgressão da lei. De qual lei que Tiago está falando aqui? Da lei do decálogo, dos 10 mandamentos, correto? Porque é lá que fala, não matarás, não adulterarás, certo? Então aqui fala que se eu tropeçar ou transgredir um mandamento, eu torno culpado de todos. Se eu transgredir um, eu sou o quê? Pecador, correto? Existem as leis de trânsito, só uma analogia para nós entendermos. Existem as leis de trânsito. Tem várias leis. Se eu transgredir uma dessas leis de trânsito, eu recebo multa ou não? Eu preciso transgredir todas? Não. Uma só eu recebo multa. A lei de trânsito, ela pode ser mudada? Pode, né? Mas se ela for mudada, a lei de trânsito, ela não vai fazer uma confusão? Não se a justiça mudar, né? O juiz, a justiça, que são competentes para mudar. Mas se o homem mudar essa lei de trânsito, eu vou receber multa do mesmo jeito? Se o homem mudar e eu fazer aquilo que o homem está mudando? Se o juiz não mudar? Por exemplo, os juízes, aqueles competentes para fazer a lei, colocou que não pode passar sinal vermelho, não colocou? Não pode. Se passar sinal vermelho é pare, não pode passar. Se você passar, vai ser multado se um guarda de trânsito ver. Aí um homem pega um livro e escreve assim, ó, não passa o sinal verde. E aí eu pego e sigo aquilo lá, não passa sinal verde. Eu chego no sinaleiro, eu não passo o verde, mas o vermelho eu passo. Eu vou ser multado? Se eu seguir o que o homem está falando e não seguir aqueles que são competentes para fazer a lei que fez, né, eu vou ser multado da mesma forma. Se Deus está dizendo, não faça isso, e o homem diz, não faça aquela outra coisa. Se eu seguir o homem, Deus vai me multar? Se eu fizer o que Deus, ao contrário do que Deus diz, vou sofrer a penalidade. Vou sofrer a consequência. Por quê? Porque quem coloca a lei é Deus, não é o homem. Quem estabeleceu a lei foi Deus, não o homem. O homem não tem direito nenhum de mudar. Quem estabelece as leis de trânsito são os órgãos competentes. Nenhum ser humano que não está nesse órgão competente pode mudar. A lei de Deus é só Deus que estabeleceu. Nenhum ser humano tem o direito de mudar. Nenhum poder da terra tem direito de mudar. Se mudar, vai receber as suas condenações, não vai? A palavra de Deus em Apocalipse diz, né? Que aquele que muda uma palavra dessa profecia vai perder a sua parte da árvore da vida. Aquele que mudar a palavra de Deus vai perder também a sua parte da árvore de Deus. E aquele que segue a mudança errada? Vai sofrer também a mesma penalidade. A mesma penalidade. Então, irmãos, a mudança na lei não foi feito por Deus. Não foi Deus quem mudou. Não foi Jesus que mudou. Jesus disse que ele veio para cumprir, não para mudar a lei. Os apóstolos de Jesus seguiram a lei de Deus? Andaram na lei, né? Se Jesus viesse para mudar a lei, ele não tinha que avisar os seus discípulos que a lei foi mudada? E o argumento principal da mudança de Jesus, que dizem que Jesus mudou a lei, é quando ele diz assim, olha, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus e amar o seu próximo. Então eles dizem assim, tá vendo? O mandamento de Jesus é amar a Deus e amar o próximo. Só que embaixo diz o quê? Desse mesmo capítulo, versículo. Desses 2 depende toda a lei. Qual lei? O decálogo. Os 10 mandamentos. Desses 2 depende todo os 10. Então os 4 primeiros é o amor a Deus. E os 6 últimos, amor ao próximo. É isso que Jesus quis dizer. Que a lei
A essência da lei é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu cumpro os 4 primeiros. Se eu amo ao próximo, eu cumpro os outros 6 últimos. Então essa é a essência da lei. Agora, vamos ver o que fala 1 João, capítulo 2, verso 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como nós sabemos que conhecemos a Deus? Se guardarmos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus, que estuda a palavra de Deus, que é doutor da lei, que é cientista da lei, que é conhecedor da lei, que é aprofundado na lei, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Essa palavra é forte, né? Mentiroso. É forte. Mas o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Fala lá nos Salmos. Verdade e retidão. Se ela é a verdade, a lei de Deus, e eu não guardo, eu sou o quê? Não estou sendo guiado pela verdade, né? Sou mentiroso. Aquele que não está sendo guiado pela verdade está sendo guiado pelo quê? Pela mentira. Correto? Então, mentiroso nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está nele, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Jesus cumpriu a lei? Ele guardou a lei? Ele obedeceu a lei? Então, deve andar como ele andou. Ele é o nosso exemplo. Ele veio para cumprir a lei. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que Jesus passou por este mundo sem pecado. Por que sem pecado? Porque ele observava a lei. Por quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Se ele passou sem pecado, ele merecia o quê? A vida eterna. E ele deu isso para nós. Se ele não cumprisse a lei, ele não tinha direito da vida eterna. Então ele cumpriu toda a lei. Ele não veio para abrogar ou tirar, veio para cumprir a lei, para obedecer os mandamentos. E a palavra de Deus diz que nós temos que andar como ele andou. Então aquele que guarda a lei, conhece a Deus. Aquele que não guarda a lei, não conhece a Deus. Porque a lei mostra o amor de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Veja o que diz esse texto. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, Deus diz para nós, guarda-te que não esqueça do Senhor teu Deus. Como nós podemos esquecer de Deus? Deixando de guardar os mandamentos de Deus, deixando a lei de lado. Irmãos, a mudança na lei de Deus estava profetizada. Um poder ia vir, ia mudar a lei de Deus. Mas o povo de Deus, aqueles que são guiados pela verdade, pelo Espírito Santo, tem que estar firmado no quê? Na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Pedro, uma certa vez, estava sendo questionado por alguns que estavam do lado dele, e ele disse uma palavra que é para nós hoje. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Para nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o homem mudou a palavra de Deus, né, mudou a lei de Deus, eu tenho que continuar obedecendo quem? A Deus. E nós vamos ver no próximo estudo que essa mudança implicou também numa questão de adoração. Satanás, ele mudou a lei de Deus para que ele fosse adorado. A lei de Deus, aquele que cumpre a lei de Deus, está adorando e servindo a Deus, verdadeiro, Criador do céu e da terra. Aquele que guarda aquilo que o inimigo mudou e instituiu, está adorando o inimigo de Deus. Está adorando aquele que mudou a lei de Deus. E nós vamos ver, com essa mudança da lei, agora envolve uma questão de adoração. Quem vai servir a Deus e quem vai servir ao inimigo de Deus. E essa questão é muito importante, que nós vamos entrar numa questão dos mandamentos, que é especificamente o 4º mandamento, que é a questão da adoração, de adorar a Deus ou adorar o inimigo de Deus. Esse 4º mandamento é o selo de Deus que está dentro dos mandamentos de Deus, e nós vamos estudar aprofundadamente sobre o 4º mandamento e ver se esse mandamento é aquele que está escrito em Êxodo 20 ou se esse mandamento é aquele que está escrito no mandamento humano, que o homem colocou. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estudar a lei de Deus, aprender dentro da palavra de Deus sobre a lei e entender que essa mudança estava profetizada, mas que o povo de Deus
teria que ficar firme e fiel no assídio do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso.